Shalom, queridos! Hoje é dia 13 de julho do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Tamuz do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Queridos, essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Hukat. O nome da Parashá, Hukat, que em hebraico significa decreto, é uma referência da purificação de uma pessoa que teve contato com um morto, contato com um cadáver, por meio das cinzas da vaca vermelha. Então isso é muito claro, é muito evidente para nós, logo no início da Parashá de Hukat, no livro de Números, Bamidbar, capítulo de número 19. Para efeito de conhecimento, a nossa Parashá ela contém 87 versículos e abrange de Bamidbar, livro de Números, capítulo 19, verso 1, até o capítulo de número 22, verso de número 35. E a nossa missão é juntos estudarmos essa Parashá e trazermos aqui algumas lições práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Hoje, eu gostaria de trazer uma temática para o nosso shiur, para a nossa aula, para refletirmos de modo objetivo. E hoje, com base aqui na Parashá de Hukat, na Aliá número 1, nós vamos falar sobre a purificação da alma. É sobre isso que nós estaremos falando. Queridos, quando nós olhamos para as escrituras hebraicas, quando nós olhamos para a Torá, quando nós olhamos para os escritos, quando nós olhamos para os livros dos profetas, nós percebemos claramente que Hashem, que Deus, ele sempre dá oportunidade para o seu povo se purificar e consertar os seus maus caminhos. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, é muito nítido o Eterno dando oportunidade para Bnei Israel, para os filhos de Israel. E diz para nós, o Passuque, diz para nós Isaías, capítulo 1, verso 18, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. O que a Torá, o que o profeta Isaías está entregando, falando para o povo de Israel? Que, porventura, nesse contexto, nessa época do profeta Isaías, os Bnei Israel, os filhos de Israel, estavam conectados com uma forte idolatria. O que o profeta está dizendo é que Hashem, é que o Eterno, está dando uma oportunidade para Bnei Israel fazerem techuvá, retornarem para o Eterno e se purificarem dos pecados. E ainda que vossos pecados estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. É muito evidente que o profeta Isaías, ele está entregando essa mensagem para o povo de Israel. Hashem sempre dá oportunidades para nós passarmos por esse processo chamado de purificação. Uma vez me perguntaram como um judeu ele pode receber perdão de Deus. Uma pergunta que veio de um religioso e com uma intenção de mostrar que o povo judeu precisa aceitar fulano A, fulano B, pendurado da Silva,
para receber o perdão de Hashem? Então a pergunta foi bem objetiva. Como um judeu pode se purificar dentro do nosso tema? Como um judeu pode receber perdão de Deus? E a minha resposta foi usando a própria Torá, mostrando que um judeu, para se purificar, não precisa aceitar fulano A, B, C e fulano pendurado. E eu citei para ele o livro de Deuteronômio, estou aqui com a Torá do Rashi em mãos, capítulo 30, Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, diz as seguintes palavras: o que acontecerá é que quando todas estas coisas vierem sobre você, enquanto você estiver entre todas as nações para onde Hashem, seu Deus, baniu você, e a bênção e a maldição que eu coloquei diante de você, você levará isso no seu coração, presta atenção, e retornará para Hashem, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Você escutará a sua voz, tudo que eu ordeno a você hoje, a você e a seus filhos. Então a Hashem, seu Deus, fará retornar seus exilados, e ele terá misericórdia de vocês. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 30 está falando para nós que se o povo judeu desviar dos caminhos de Hashem e ir para caminhos errôneos, praticar idolatria, e como consequência de seus pecados, Hashem os espalhá-los para terras longínquas, estando lá nessas terras longínquas, e eles perceberem que erraram, que pecaram contra Hashem, e se lembrarem dos mandamentos do Eterno, e retornarem e fazerem techuvá, Deus terá misericórdia do povo judeu. Então, com isso nós respondemos a pergunta que para o povo judeu, que para as nações receberem perdão, não precisa aceitar fulano A, B, C e nenhum pendurado. Basta nós retornarmos para a vontade de Deus que está contida dentro da Torá. Mas trazendo para a nossa temática, fica bem claro que o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, está nos ensinando: Hashem é aquele que dá oportunidades para nós nos purificarmos de nossos pecados. Então vamos tratar hoje essa temática, a purificação da alma. Queridos, entrando dentro da nossa paraxá, como começa a nossa paraxá? Vamos entrar agora no texto da Torá. Estou aqui com a Torá em mãos, comentada pelo Rashi. Então fala para nós o livro de Bamidbar, capítulo 19, livro de Números, capítulo 19, verso 1. Deus falou a Moshe e a Aharon, dizendo: este é o decreto da Torá, que Deus ordenou, dizendo: fale aos filhos de Israel, eles trarão para você uma vaca vermelha perfeita, sem nenhum defeito, e que nunca carregou um jugo. Vocês a darão a Elazar, o sacerdote, ele a levará para fora do acampamento e será abatida na presença dele. Elazar, o sacerdote, pegará do sangue dela com seu dedo e aspergirá do sangue dela em direção à entrada da tenda da reunião 7 vezes. A vaca será queimada na presença dele, sua pele, sua carne, seu sangue e seu excremento deverão ser queimados. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, e sopo e lã
carmesim, e lançará tudo na vaca que está queimando. O sacerdote emergerá suas roupas e lavará o seu corpo na água do mikve. Ele então poderá entrar no acampamento e o sacerdote permanecerá impuro até a noite. Somente até aí, queridos. Muito bem. Como começa a nossa paraxá? Hukat, ela começa com um decreto. Decreto Hukat. E nós, quando estudamos aqui a nossa paraxá, nós aprendemos que a paraxá ela traz para nós uma mitzvah, que de fato, nós, quando olhamos para essa mitzvah, a mitzvah da vaca vermelha, da pará do mar, nós não conseguimos encontrar uma lógica nessa mitzvah. Porém, a mitzvah fala para nós, aqui em Números capítulo 19, que uma vaca ela deve ser sacrificada e as cinzas dessa vaca ela vai purificar uma pessoa que teve contato com um morto ou tocou em um cadáver. De modo resumido, a nossa aliá número 1, ela trata dessa purificação de uma pessoa que teve contato com o morto. Vamos partir aqui para o texto. O que o Eterno ele pediu para Moshe e Aron, meus queridos? Versículo 1, nós aprendemos que o Eterno ele fala com Moisés. O Eterno ele fala com Moisés e Arão. Números capítulo 19, verso 1. Nós aprendemos também que no versículo 2, os filhos de Israel, os Benê Israel, eles deveriam trazer uma vaca vermelha, de acordo com a ordem, de acordo com o comando de Hashem, de acordo com o comando do Eterno. A vaca, de acordo com o versículo 3, deveria ser entregue ao sacerdote Elazar. E aqui, meus queridos, eu quero trazer uma observação dentro do texto bíblico. Repare bem que o versículo de número 2 do capítulo 19 de Números diz as seguintes palavras: este é um decreto da Torá que Deus ordenou. Números 19, 2. Então vem o Rashi e pergunta para nós: por que a Torá ela colocou no versículo 2, no Passuque 2, a expressão este é o decreto da Torá que Deus ordenou? Porque a paraxá começa falando da mitzvah da vaca vermelha, e porque a Torá dá uma ênfase? Essa mitzvah é um decreto, é uma ordem de Deus. Então o Rashi pergunta: por que é um decreto? O próprio Rashi responde dizendo: é um decreto porque Satã e as nações do mundo zomba de Israel dizendo: o que é este mandamento? E que propósito ele tem? Por isso, a Torá usa o termo decreto para deixar claro que se trata de um estatuto divino e que não há o direito de questioná-lo. Então o Rashi explica para nós que Satã e as nações vão zombar de Israel. Que mandamento é este? Não tem lógica matar uma vaca vermelha, pegar as cinzas da vaca vermelha, misturar com água para purificar uma pessoa que teve contato com uma pessoa morta, dando assim acesso a ela ao retorno no Beit HaMikdash para fazer serviço a Hashem. Que sentido tem isso, matar uma vaca para purificar uma pessoa? Então, já que o Rashi ele previu esses ataques do Satã e das nações, o Rashi explica que a Torá vem e diz: é um decreto. Ainda que vocês não entendam, é um decreto de Hashem, é um mandamento de Hashem. E Hashem,
Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Hashem, que o Eterno, não erra. Então, se ele deu o mandamento, nós devemos cumpri-lo. Muito bem, queridos. Para compreendermos ainda, de modo mais explicativo, a Torá fala para nós de leis chamadas de Mishpatim. Os Mishpatim são leis civis que têm por objetivo tranquilizar uma sociedade. E dentro das leis Mishpatim, por exemplo, nós temos a lei não roubar. Temos outra lei, não matar. E quando nós olhamos para essas leis, de fato, tem uma lógica por trás. Até porque são mitzvot, são mandamentos do Eterno que têm por objetivo tranquilizar uma sociedade onde não haverá roubo e não haverá assassinato. E a lógica por trás, além da tranquilidade na sociedade, praticando os mishpatim, nós iremos demonstrar uma preocupação com o nosso próximo. Então, os mishpatim são leis que, de fato, têm lógica. Não matar, não roubar. Quando nós não praticamos esses pecados, quando ninguém pratica esses pecados, quando uma cidade, um bairro, uma nação não pratica esses tipos de pecado, sem sombra de dúvida, haverá uma segurança na sociedade. Então tem uma lógica por trás. Porém, quando nós falamos de Shukim, decretos divinos, como nós estamos aprendendo aqui na Parashá de Hukat, os Shukim, por exemplo, são aquelas mitzvot, aqueles mandamentos de Deus, que nós não encontramos um propósito ou um significado que pode ser compreendidos, querido, pela lógica humana, pela inteligência humana. Afinal de contas, as nações vão questionar: que mandamento é este que Israel pratica? Matar uma vaca vermelha para purificar uma pessoa que teve contato com o cadáver? Que lei estranha é essa? E é uma lei, é uma mitzvah, é um decreto de Hashem que de fato se enquadra nesse contexto dos Shukim, os decretos divinos, que, de acordo com os comentaristas da Torá, são leis que não podem ser compreendidas pela lógica humana. E para os amados terem uma ideia da profundidade dos Shukim, referente a essa lei da vaca vermelha, até o Salomão, em toda a sua sabedoria, se tornou incapaz de compreendê-la. Por exemplo, lá em Corolete 7:23, o Salomão, ele diz as seguintes palavras: pensei que tinha sabedoria, porém a compreensão da mitzvah, do mandamento da vaca vermelha, está muito distante de mim. Então o próprio Salomão, ele olha, queridos, para a mitzvah da vaca vermelha, que se enquadra aqui nos Shukim, os decretos divinos, e diz: a compreensão dela está muito e muito distante de mim. Então é importante nós trazermos aqui esse esclarecimento, porque nós estamos diante de uma mitzvah, diante de um mandamento do Eterno, que implica na matança de uma vaca vermelha e que resulta na purificação de uma pessoa que teve contato com um cadáver e com o morto. Essa pessoa, ela deveria ser purificada com as cinzas da vaca vermelha misturado com água. E se você parar para pensar, qual é a lógica? É difícil compreender o porquê dessa mitzvah. Mas a Torá está falando para nós que é um decreto de Deus.
E o próprio Salomão, como nós aprendemos aqui, ele não conseguiu decifrar o mistério por trás desse mandamento. Aí surge uma pergunta, então. Se nós não compreendermos, ou não compreendemos a lógica dos Shukim, desses decretos de Hashem, como um não-judeu, ele deveria olhar para essas leis, já que são leis que pela mente humana, pelo raciocínio lógico, nós não vamos encontrar uma lógica. Matar vaca vermelha para purificar a pessoa? De fato, temos algumas alusões que o Midrash traz, mas são leis que, pela lógica humana, é difícil compreender. Então surge a pergunta: como um judeu deveria olhar para os Shukim, para a lei da vaca vermelha, já que é uma lei que não dá para compreender pela lógica humana? Então traz para nós o Midrash o fato de um mandamento não ter um motivo óbvio, torna seu cumprimento um ato de fé. Ele indica que estamos prontos e desejosos de obedecer às ordens de Deus, até quando não podemos justificá-las pela lógica. Midrash. Então, qual que é a lição que nós estamos aprendendo aqui? Que o que Hashem falou, o que Deus falou, ainda que nós não compreendemos no caso dos Shukim, nós devemos cumprir como um ato de fé nas palavras do Eterno. Devemos ter a disposição, devemos estar prontos e desejosos nas palavras do Midrash, em obedecer o comando, o decreto, a ordem de Deus, mesmo que tal mitzvah não tenha uma explicação lógica, como por exemplo, a mitzvah da vaca vermelha. Fazendo uma pesquisa, nós aprendemos que 9 vacas vermelhas foram sacrificadas durante a história. E fala para nós, os sábios, que a 10ª vaca vermelha, ela será sacrificada na era do Mashiach. Então nós percebemos que a vaca vermelha também, pelos estudos, tem uma conexão com a era de Mashiach. Os sábios dizem, muitos comentaristas, muitos estudantes dizem que a 10ª vaca será sacrificada na era do Mashiach, na época que Mashiach chegar. Então existe sim, de fato, uma conexão com Mashiach. A vaca vermelha, as cinzas da vaca vermelha, tinham um propósito naquela época de purificação, de purificar a pessoa que teve contato com um cadáver ou com um morto. E pegando esse gancho, essa expressão purificação, vai tirar a impureza da pessoa. Como nós podemos trazer essa palavra para os nossos dias? Como podemos trazer uma lição dessa paraxá para nós hoje? Nós bem sabemos que diariamente existem distrações que poderá levar você para caminhos errôneos, longe, mas muito longe da vontade de Deus. Isso significa que no seu dia a dia você está sujeito a se contaminar, a se sujar. Isso implica em limpeza. Isso mostra para nós que nós precisamos
nos purificar diariamente. E como nós nos purificamos diariamente? Com o estudo da Bíblia, com o estudo da Torá, com o estudo dos 7 mandamentos de Deus para os não-judeus, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, termos atos de justiça, não maltratar os animais. Quando nós praticamos essas mitzvot, quando nós Benei Noach praticamos esses mandamentos, nós estamos purificando a nossa alma. Então existem purificações pessoais, trazendo para os dias de hoje, que nós precisamos fazer uma reflexão interna e perguntarmos para nós mesmos: essa atitude que eu estou tendo agrada a Deus? É da vontade de Deus eu trilhar esse caminho? É da vontade de Deus esse tipo de comportamento que eu estou tendo no meu trabalho? Agrada a Deus as palavras que saem da minha boca? Agrada a Deus eu gastar muito tempo em coisas que não me edificam? Em coisas que, ao invés de me purificar, acaba me contaminando? Então existe aquela purificação do nosso dia a dia, onde nós devemos lutar contra o mal, devemos eliminar o Lashon Hará da nossa vida, devemos eliminar o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e nos apegarmos ao Yetzer Tov, a inclinação para o bem. Então, trazendo para os nossos dias, o primeiro ponto que eu queria trazer é que existe aquela purificação pessoal no seu dia a dia. Em modo resumido, a sua vida com Deus. O tempo que você gasta em coisas que não edificam. Muitas vezes, nós estudamos as Escrituras e olhamos para o povo de Israel e criticamos o povo de Israel dizendo: como pode o povo de Israel se desviar do Eterno, praticar a idolatria, quebrar os mandamentos de Hashem? Mas nós precisamos olhar para a história da Bíblia e olhar para nós. Onde nós estamos errando? O que precisamos corrigir dentro de nós? Este é o segredo. E eu digo por experiência. Por 25 anos, eu fiquei preso na idolatria. Mas a partir do momento que eu tive um contato sério com a Torá, lendo a Torá, não com uma interpretação distorcida, mas olhando para a Torá como um livro santo, como um livro sagrado, que não caduca, como muitos dizem por aí. E eu dizia isso por 25 anos. Quando olhamos para a Torá como uma revelação máxima de Hashem, de Deus para nossas vidas, e pegamos esses mandamentos e praticamos no nosso dia a dia, e assumimos, no nosso caso, os não-judeus, os Benei Noach, as 7 leis de Noach, de acordo com Maimônides, quando nós a recebemos e fazemos o compromisso de cumpri-las, disse o Rambam, disse o Maimônides, nós recebemos o título de um Tzadik entre as nações, um justo entre as nações. E será que acontece uma purificação quando nós fazemos esse compromisso com o Eterno de guardar a Torá? Sem sombra de dúvida. Muitos focam nos erros, mas esquecem da misericórdia, esquecem do perdão. Acabamos de ler aqui no nosso shiur, lá no capítulo 30 de Deuteronômio, que se nós errarmos,
e retornarmos para Shem, Ele vai nos perdoar. É muito simples o perdão de Deus. Mas querem distorcer as Escrituras, dizendo que tem que aceitar fulano A, fulano B, pendurado A, pendurado B. Esquece isso, isso é idolatria, isso não agrada a Deus. Rasgue isso. Então, diariamente, queridos, nós precisamos dessa purificação, a purificação diária, a purificação na nossa vida, independente do contexto aonde nós estivermos, seja no contexto familiar, no contexto da faculdade, no contexto do trabalho, na fila do banco, na frente da sua casa com os vizinhos, aonde você estiver, brilhe e traga a consciência divina para a face dessa terra. Se purifique e ajude outras pessoas a se purificarem. Eu disse aqui que a 10ª vaca vermelha, ela será abatida, de acordo com os estudiosos da Torá, na era de Mashiach. E como nós estamos aprendendo, vaca vermelha tem conexão com purificação de uma pessoa que toca com morto. Então eu peguei essa ideia da purificação e eu trouxe para os nossos dias, trazendo uma reflexão, fazendo uma alusão, uma analogia de como nós podemos praticar a Torá no nosso dia a dia. E eu disse que a purificação deve fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós acordamos, o Eterno está nos dando uma bela oportunidade de nós melhorarmos a cada dia. Então, acordamos e agradecemos a Shem por mais um dia. Fazemos lá o Modei Ani Lefanecha, Melech Haivekayan, Sheherizata Bin Shimati, Behemilarabá Emunaterra. Agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Então, a Shem nos deu mais uma oportunidade. Mas o que eu quero é que você grave aí na tua mente é a mensagem que a Torá está querendo transmitir. A mitzvah da vaca vermelha tinha um papel de purificar uma pessoa que teve um contato com o morto. Então tinha lá o ritual, nós lemos aqui em Bamidbar, livro de Números, capítulo 19, deveria ser uma vaca vermelha. Essa vaca deveria ser perfeita. Essa vaca, se tivesse 3 ou 4 pelinhos de uma cor diferente, já não era válida para cumprir o mandamento, a mitzvah. Deveria ser uma vaca perfeita e toda vermelha. Uma vaca que nunca recebera jugo. O que é o jugo? É aquela madeira que se coloca no pescoço do gado. Então essa vaca, se ela tivesse passado pelo jugo, já não era válida para a mitzvah. E o propósito dessa mitzvah, como nós aprendemos aqui em Bamidbar 19, é que as cinzas da vaca tinham um propósito de purificar, repito, uma pessoa que teve contato com o morto e com um cadáver. Nesse sentido, a lição que nós trazemos para nós é que no nosso dia a dia nós podemos purificar a nossa vida em conexão com a vontade de Deus, em conexão com o cumprimento da Torá, recebendo o título, como disse o Rambam, o Maimônides, de um tzadik, um justo entre as nações. Se você recebeu a Torá, as 7 leis Benenoah, de acordo com os sábios da Torá, você é chamado de um tzadik, um justo que vive no meio das nações e vive o monoteísmo, crença em um único Deus. Você está purificado. Então veja que a Parashá, ela traz lições práticas para nós. E como eu disse, a 10ª vaca vermelha, de acordo com os estudos, será abatida quando o verdadeiro Mashiach chegar.
E na era de Mashiach, de fato, a vaca vai cumprir o seu papel de purificar, de acordo com a mitzvah. Mas, olhando numa visão holística e de modo global, o que nós aprendemos? O que a era de Mashiach, o que a era messiânica vai trazer para nós? Uma purificação global. Uma purificação que vai trazer com que as pessoas elas tenham consciência de que existe somente um Deus. Na era do Messias, haverá uma purificação global. Vai ser uma época de ouro, onde o profeta vem e diz para nós: naqueles dias, diz o Eterno, haverá fome na face da terra, mas não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Então nós percebemos que na era messiânica, já que a Torá purifica, haverá uma sede pela palavra de Deus. Na era do Mashiach, toda a terra, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 9, se encherá do conhecimento de Deus. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Na era do Messias, de acordo com Sofonias, capítulo 3, verso 9, as nações vão abandonar a idolatria A, B, C e vão se conectar com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Está escrito lá em Sofonias 3:9 que todos servirão a Deus com o mesmo consenso com o povo de Israel. Isto é, todos vão adorar o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do povo de Israel. Sofonias 3:9. Naqueles dias, as nações, os países, vão procurar o povo judeu e vão reconhecer que eles estão com o verdadeiro Deus. Muitos dizem, no final, isso não é uma fala minha, muitos dizem, você pode entrar no YouTube e você vai encontrar muita fala. Muitos dizem que no final o povo judeu vai aceitar Jesus. E isso é uma mentira. Jamais o povo judeu vai aceitar Jesus. Não vai aceitar porque ele não é o Messias de Israel. Ele não cumpriu as profecias. E pelo contrário, de acordo com os profetas, não vai ser os judeus que vão procurar os pastores para aceitar Jesus. Vai ser o contrário. As nações vão procurar o povo judeu e vão falar assim: 10 homens pegarão nas vestes de um judeu, no tzitzit do judeu, que representa a Torá, e lhes dirão: sabemos que Deus está com vocês, por isso iremos com vocês. Haverá um reconhecimento das nações, dos países, que Israel sempre estiveram com a verdade. E pessoas como eu e você, que ficamos, anos e anos, criticando, falando mal do povo judeu, que eles são incrédulos, que eles são sepulcro caiados, nós vamos colocar a mão no rosto e falar: ai, sempre estivemos errado. E isso é uma profecia, não adianta você ir contra. Isso está lá em Zacarias 8:23. Vai acontecer. Os países vão procurar o povo judeu para aprender a Torá com eles. Isaías capítulo 2, de Sião sairá a lei, sairá a Torá. E muitos povos afluirão para lá para aprender.
a vontade do Eterno. Eis aqui uma testemunha viva. Eu fiquei 25 anos na idolatria. Tinha convicção, tinha certeza, mas cada ano que ia se passando pelos estudos, eu percebia que o povo judeu não estava errado. E chegou o momento que eu tomei uma decisão de estudar, de pesquisar, ouvir os dois lados. Peguei de um lado autores que defendiam uma visão. Calvino, Lutero, Charles Spurgeon, John Piper, Augusto Nicodemos. Peguei ali uma lista de pessoas que tinham uma visão de um texto. E peguei do outro lado a própria Torá, o próprio Tanar no hebraico, os rabinos falando. Gente, há uma diferença de anos-luz. Um grupo para defender que o JC é uma Mashiach tem que fazer um maribalismo, tem que distorcer, porque a tipologia, o judeu fala assim, filho, lê o texto somente. Lê o texto, lê o texto. Fica fazendo essas tipologias não. Então, queridos, Baruch Hashem, hoje é uma alegria. Mas não é fácil nós rompermos com o sistema. Eu fiquei durante um tempo segurando. E eu falei, Hashem, eu quero a liberdade. Eu tenho a certeza quem é o Deus de Israel. Então eu passei um processo de purificação também. E na era de Mashiach haverá uma purificação global. Então você que está ouvindo essa mensagem, talvez você ainda é um cristão que está pesquisando, já bateu alguns insights na tua mente, de que o povo judeu está com a verdade. E eu falo isso com muita simplicidade, porque eu sei o que é passar por todo esse processo de pesquisa, de dúvidas, de incômodos, de medo de tomar decisões. Eu conheço tudo isso, eu passei por isso. Então, meu querido, avante, continue estudando. Hoje, se você ir no Google e digitar Movimento Bnei Noach Brasil, você vai ter apoio. Vamos trazer purificação para a nossa alma no dia a dia. Vamos acelerar a chegada do Mashiach, divulgando Torá. Vamos acelerar a chegada do Mashiach, para que esse momento tão glorioso de purificação da nossa alma pessoal, mas de modo global, numa esfera muito alta, onde será maravilhoso nós contemplarmos o mundo inteiro adorando somente o Criador. Shabbat Shalom, e que você possa refletir nessa linda paraxá, Hukat, que emite purificação, no caso aqui, purificação de um morto, de uma pessoa que tocou no morto, pelas cinzas da vaca vermelha, mas uma paraxá que traz uma aplicação muito forte para nós. A nossa purificação no dia a dia e no futuro, tão breve, Hashem queira a purificação de toda a terra. Baruch Hashem, Shabbat Shalom!